Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nessa videoaula eu vou falar sobre orçamento de capital e projeção do fluxo de caixa livre. Lembrando que essa videoaula, assim como as demais dessa playlist, elas fazem parte de um conjunto de videoaulas de material de suporte da disciplina Administração Financeira 2, ou Finanças de Longo Prazo, no novo currículo, do Bacharelado em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Vamos lá. Bom, o que é orçamento de capital? É o processo de seleção e avaliação de projetos de investimento de longo prazo. Bom, vamos separar que a gente tem dois tipos, basicamente dois tipos de orçamento, né? Os orçamentos de capital, que são esses que nos interessam, que são aqueles de longo prazo, ou seja, benefícios virão em mais de um ano, mas a gente tem sim orçamentos de curto prazo, são chamados orçamentos correntes, que aí os benefícios são menores de um ano. Bom, o que a gente tem que dar atenção no orçamento de capital? A gente tem que dar atenção aos fluxos de caixa relevantes. Esse é um termo técnico, fluxo de caixa relevante, nós vamos falar dele já já. E depois que a gente construir os fluxos de caixa relevantes, nós vamos aplicar técnicas de análise, que não está no escopo dessa videoaula, é uma outra videoaula que está na playlist. Claro, os projetos de investimento, os projetos de orçamento de capital, eles devem ser coerentes com os objetivos da empresa, né? Os objetivos da empresa. E qual é o principal objetivo de uma empresa? Maximizar a riqueza dos acionistas ou dos proprietários. Por que uma empresa faz projetos de investimento ou de orçamento de capital? A gente tem inúmeros motivos, né? Basicamente, a gente poderia agrupar esses motivos em três, como expansão, quer dizer, eu estou crescendo, eu estou comprando novos ativos, eu estou ampliando. Substituição, eu estou trocando, normalmente a gente está falando de substituição de máquinas, troca de máquinas obsoletas, que já tem a ver com o outro motivo, que é de modernização. Veja, substituição são relativamente trocar uma por outra, máquinas obsoletas. Modernização seria uma substituição um pouco mais ampliada, mas também pode ser tido como coisas similares, tá? Mas a gente tem inúmeras outras finalidades, como gastos pré-operacionais de abertura de empresa, ou gastos com P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, enfim. Quais são as etapas que a gente tem num processo de análise de investimento, de orçamento de capital? Primeiro, obviamente, eu vou ter a geração de propostas. Eu preciso que as propostas apareçam. Essas propostas, elas podem aparecer a partir de diversos níveis da empresa, né? A empresa, vamos pensar uma empresa maior, ela tem diversos níveis e todas as pessoas, elas podem, normalmente é assim mesmo, elas podem dar ideias de novos investimentos para a empresa, né? Novas substituições, modernizações e por aí vai. Então, esse é um processo inicial, quer dizer, eu não sei mais ou menos ainda para onde eu vou, quais são os projetos interessantes, então eu vou fazer um processo de geração de propostas. Tá, ok, muitas propostas podem ser geradas, então aí eu preciso avaliar, analisar essas propostas. Eu preciso analisar não apenas sobre a ótica econômica, claro, a ótica econômica é fundamental, mas a gente também precisa associar essas propostas aos objetivos estratégicos da empresa. Depois eu vou para a decisão. E essa decisão, claro, depende de limites que a gente tem relacionado a desembolso. Tomada a decisão, observem que tudo isso aqui é pré-investimento ou pré-operacional, eu vou para a implantação. Então, eu implemento o projeto e eu tenho que acompanhar esse projeto no sentido de fazer o acompanhamento econômico-financeiro e também o acompanhamento operacional para verificar se o que foi planejado antes está realmente sendo executado mais ou menos coerente com o que foi. Igualzinho a gente sabe que é muito difícil, mas próximo é esperado sim. Dois tipos de projetos a gente tem quando a gente fala de orçamento de capital. Vamos trabalhar primeiro os projetos, pensar primeiro nos projetos independentes. O que é um projeto independente? São projetos onde os fluxos de caixa
eles não estão relacionados, independem um do outro. Ou seja, a aceitação de um projeto não implica na rejeição do outro. Logo, a aceitação está muito mais associada à limitação de recursos. Veja, eu tenho um projeto A, um projeto B, um projeto C, um projeto D. Esses projetos, aceitar o A não implica rejeitar o B, o C ou o D. Eu posso, inclusive, aceitar o A, o B, o C e o D. Então, a definição se eu aceito A, B, C e D está muito mais relacionada à limitação de recurso. O que é completamente diferente quando nós estamos num cenário onde os projetos são mutuamente excludentes. O que é um projeto mutuamente excludente? Esses projetos eles competem entre si. A aceitação de um implica na rejeição dos demais. Então vamos pensar que eu tenho aqui dois projetos de substituição de máquina, por exemplo. Eu posso fazer o projeto X e eu posso fazer o projeto Y. Veja, aqui eu tenho uma máquina importada, que tem uma tecnologia definida. Aqui eu tenho uma máquina nacional que tem uma outra tecnologia embarcada. Veja, eu não tenho como aceitar os dois projetos, porque eu não vou usar duas máquinas. Então, ou eu aceito o X, ou eu aceito o Y. Os projetos eles vão competir entre si. Então, esse cenário de competição, nós estamos falando de projetos mutuamente excludentes. Quando a gente não tem competição aqui, nós estamos falando de projetos independentes. Sobre os recursos. Veja, eu posso estar trabalhando num cenário de recursos ilimitados. Ora, se eu tenho um recurso ilimitado, isso facilita demais a minha tomada de decisão. Afinal de contas, ora, todos os projetos que tiverem retorno superior a um determinado nível que eu vou é, definir, eles podem ser aceitos. Afinal de contas, eu tenho um recurso ilimitado. Bom, normalmente as empresas trabalham com racionamento de capital, ou seja, não há recurso ilimitado, o recurso é limitado. Logo, os projetos eles competem por uma quantia limitada de recurso. Tipo, eu tenho um montante de recurso e eu tenho muitos projetos. Então eu não vou executar todos os projetos, né? Então eu vou ter que decidir pelos projetos que mais vão contribuir com o objetivo de maximização da riqueza dos acionistas. Vamos pensar um pouco sobre isso. As empresas trabalham muito aqui na questão do racionamento de capital, mas a teoria ela vai dizer o seguinte, bom, uma das teorias, né? Ela vai dizer o seguinte: se projetos são viáveis e eles maximizam a riqueza do acionista, deveria haver racionamento de capital? É uma boa pergunta. A priori e teoricamente, não. A gente deveria, se um projeto é um projeto bom, eu deveria captar recurso, ou na verdade o projeto ele deveria ser capaz de captar recurso e logo a gente estaria mais ou menos num cenário de recurso ilimitado. Vamos pensar que além dessa discussão aqui de ilimitado e racionamento de capital, que é um foco no dinheiro, a gente também tem empresas que têm uma capacidade operacional de executar projetos. Então, pode ser que eu tenha 10 projetos, que os 10 sejam interessantes financeiramente. Eu tenho recurso para os 10, mas eu não tenho capacidade operacional de executar os 10. E aí a gente volta para um sistema muito parecido de racionamento de capital, onde os projetos eles vão competir entre si. Então a gente tem que olhar sim a questão financeira, mas a gente tem que olhar também a capacidade operacional da empresa de conseguir executar vários projetos ao mesmo tempo. Quais são as abordagens que a gente tem? A gente tem uma abordagem simplificada, aceitar ou rejeitar, ou seja, projetos que não apresentarem retornos superiores a um determinado nível, eles são automaticamente rejeitados. E a gente tem um processo, uma abordagem de classificação, onde eu vou criar um ranking de priorização de projetos com base em algum indicador, ou mais de um indicador. Eu posso ter modelagens que sejam, por exemplo, vou usar somente um indicador financeiro, vou usar somente um indicador estratégico, ou eu vou usar um conjunto de indicadores, o que é muito mais interessante, né, gente? O melhor projeto vai ser classificado em primeiro lugar e depois a gente vai ter o ranking, né? Um projeto aqui, um projeto aqui, um projeto aqui, um projeto aqui, um projeto aqui. Claro, nesse sistema de classificação, obviamente que eu já tirei os projetos que não são
viáveis ou que não apresentam um retorno aceitável, ou seja, eu estou trabalhando aqui apenas com projetos aceitáveis. Observem que, como eu tenho um ranking do melhor projeto para o projeto menos viável, mesmo assim ele é viável, aqui eu vou determinar até onde eu vou colocar recurso na execução desses projetos, claro, casando também com minha capacidade operacional de executar projetos. Bom, vamos entrar agora na parte dos fluxos de caixa. Genericamente, a gente tem dois fluxos de caixa, os chamados convencionais e os chamados não convencionais. Como nós estamos falando de projetos de investimento, o fluxo de caixa mais comum vai conter uma saída no início, observe que ambos têm uma saída no início, e depois eles podem ter entradas, mas eles podem ter entradas e em algum momento saídas. Então, nós estamos trabalhando com fluxos convencionais, quando só tem entradas, ou seja, fluxos positivos, né? Aqui, observem que eu posso ter, em algum período, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, indicando a entrada, indicando a saída, e eu tenho, claro, um fluxo líquido, né? O líquido seria uma setinha para cima, por exemplo, porque a setinha para cima é maior do que a setinha para baixo, ou seja, os fluxos de caixa positivo naquele período são maiores do que os fluxos de caixa negativos naquele período, gerando um final, um fluxo de caixa para cima, né? Uma entrada de caixa. O que é um fluxo de, os fluxos o que são os fluxos convencionais, né? Quando todas as setinhas estão para cima. Isso aqui é o que nós chamamos de convencional. E o que é o não convencional é quando eu tenho inversões no meio. A gente vai ver que dá para trabalhar com ambos os fluxos, convencionais ou não convencionais, mas claro, os convencionais eles são muito mais fáceis de terem os seus indicadores calculados. Bom, dentro dos fluxos de caixa, eu tenho três conjuntos de fluxos que são chamados relevantes. Quais são eles? O investimento inicial, depois os fluxos de caixa operacionais, depois o fluxo de caixa relacionado ao valor residual do projeto. Então a gente tem três fluxos de caixa relevantes. Bom, o que é o investimento inicial? Ele vai responder a pergunta: quanto eu vou investir hoje na operação? Vejam que o hoje é um hoje hipotético, né? Dentro do fluxo de caixa, isso aqui seria a data zero, isso aqui seria 1, isso aqui seria 2, 3, 4, 5. Como nós estamos falando de longo prazo, isso aqui normalmente é medido em anos, não em meses. Mas pode ser em meses, desde que eu tenha mais de um ano. Por exemplo, fluxos de 24 meses, fluxos de 36 meses, fluxos de 60 meses e por aí vai. Os fluxos de caixa operacionais são os fluxos da operação mesmo. E eles vão responder a pergunta: quanto que eu ganharei durante a operação? E esse último fluxo aqui de valor residual, ele vai responder a pergunta: quanto que eu vou ganhar quando eu encerrar a operação? Veja, é um projeto. Projeto tem início, meio e fim. E a gente considera, ainda que hipoteticamente, que ao fim do projeto acontece alguma coisa. E esse alguma coisa é o que nós chamamos de valor residual, que a gente vai ver já já. Então, resumindo, três grandes fluxos: investimento inicial, fluxos de caixa operacionais e valor residual ao final do período. Vamos passar cada um deles. O investimento inicial, calculado com base nas entradas e saídas na data zero, ou seja, quando o investimento é feito. Entradas e saídas. Observem que a gente está falando aqui de fluxo de caixa, não de lucro. Tá? O que a gente normalmente considera? Custo de aquisição do veículo, ou do ativo, que é a compra desse ativo, claro, pode ser um veículo, podem ser máquinas, podem ser imóveis e por aí vai. A gente tem que adicionar os custos de instalação, afinal de contas, não vale o ativo comprado, né? Vale o ativo pronto para operar, envolvendo inclusive setup de máquina, essas coisas. A gente vai considerar ainda uma possível receita da venda do ativo antigo, nos casos de substituição. Então, eu estou substituindo uma máquina A por uma máquina B. Essa venda da máquina A, faz parte do investimento inicial. Só que, veja, o investimento inicial, por exemplo, a compra, a instalação, é uma setinha para baixo, né? Normalmente é uma setinha para baixo grande. A venda
do ativo antigo seria uma setinha para cima, normalmente uma setinha pequena. E aí eu tenho um fluxo líquido aqui, que é a anulação disso com isso, criando líquido, tá? Além da aquisição de ativo, custos de instalação e preparação e receita da venda de ativo, observe que tem aqui receita líquida de R, vamos passar já já, quando a gente for falar de valor residual, vai servir, a lógica do valor residual vai servir para cá, quando a gente faz a venda de ativo, vendas de ativo elas são tributadas, desde que haja ganho de capital, vou falar disso, e a gente tem que considerar líquido de R, ou seja, o que efetivamente é o fluxo de caixa. Mas a gente não pode esquecer de considerar possíveis variações na necessidade de capital de giro. Então, se há aumento na necessidade de capital de giro, eu preciso considerar isso no projeto. Quem são os fluxos de caixa operacionais? São os fluxos normais da empresa, tá? Eles são livres de R, ou seja, a gente vai considerar o imposto de renda, a gente está trabalhando dentro do regime de fluxo de caixa. E aí cabe lembrar, por exemplo, que o principal item não desembolsado, não desembolsado ou desembolsável é a depreciação. E a gente vai considerar somente fluxos incrementais, ou seja, o que o projeto ele está alterando na empresa. Então vamos pensar para a gente explicar um pouquinho esse incremental aqui. Digamos que a empresa ela já tem um fluxo de 1.000. Com o projeto, ela vai passar a ter um fluxo de 1.200. Na análise da viabilidade do projeto, o que vai me interessar é o fluxo de 200, porque 1.000 ela já tinha. Isso é que significa pensar somente em fluxos incrementais. E aqui, vejam, como eu estou falando de fluxo de caixa mesmo. O que é fluxo de caixa? Entradas menos saídas. Ou como isso aqui é o método chamado método direto de cálculo de fluxo de caixa, ou pelo método indireto que nós vamos utilizar, nós vamos pensar em receita menos gastos. Isso aqui vai dar lucro, mas aí eu tenho os ajustes, e a partir dos ajustes eu chego no fluxo de caixa. Esse aqui é o chamado método indireto e é ele que nós vamos utilizar, porque nas projeções de longo prazo, muito mais fácil trabalhar com o método indireto do que com o método direto. Apesar de que dá para fazer com o método direto também. Bom, e o que é o valor residual? Corresponde ao valor que valeriam os ativos adquiridos ao final do horizonte de análise. Então, quer dizer, um ativo ele tem uma vida útil e além dessa vida útil, a gente tem um projeto com um período. Ao final do projeto, quanto vale esse ativo? Veja, não significa necessariamente que você seja obrigado, por exemplo, vamos pensar um projeto de 5 anos. O ativo tem 10 anos de vida útil. Não significa que eu precise que esse ativo chegue ao final do projeto totalmente depreciado ou que ele chegue sem valor, porque inclusive ele pode ter valor aqui. O que importa para a gente é considerar o horizonte de análise, no exemplo que eu estou dando, 5 anos, e como esse ativo ele tem valor para cá, a gente considera, ainda que hipoteticamente, esse valor residual aqui, como sendo, por exemplo, a venda desse ativo. Então, não significa que a venda do ativo ela vá se concretizar efetivamente, mas a gente precisa considerar esse valor. Esse valor pode ser, inclusive, uma relação com os fluxos que a gente não está considerando após 5 anos. Como simplificação, projetos de investimento, a gente trabalha basicamente com venda do ativo ao final do projeto. Tá? Claro, essa venda do ativo, nós vamos ver já já no outro slide, ela também tem que ser líquida de R. Lembrando que sempre que houver ganho de capital, vou explicar isso, ganho de K, capital, a gente tem incidência de imposto de renda. A gente ainda tem também a questão do capital de giro. Qual é o tratamento que a gente dá no capital de giro? Vejam que no investimento inicial, né, aqui no investimento inicial, eu tenho que considerar capital de giro. Então, se há uma necessidade de investimento em capital de giro, eu tenho uma setinha para baixo específica para capital de giro. Se eu estou trabalhando agora com o final do projeto, ora, se para o projeto eu tive que injetar capital de giro, ao final do projeto,
este valor deve ser considerado como uma entrada de caixa, ou seja, eu não estou mais precisando de tanto capital de giro, então o capital de giro é disponibilizado de volta e para a gente, na análise, ele entra como uma setinha para cima. Pode existir, claro, situações nas quais o capital de giro não se altere e aí ele não vai ser considerado. Bom, vamos pegar um caso, um exemplo, e aí esse exemplo, nesse momento, é somente para valor residual, tá? E nós vamos considerar como sendo a venda do ativo, a venda do imobilizado. Quando a gente está pensando em venda de imobilizado, veja, quando a gente pensa no lucro, a gente tem que ter uma receita de venda, tem um valor contábil de custo, tem um ganho, lógico, né? Quer dizer, receita menos o custo contábil, isso dá um ganho. Esse ganho tem que ser tributado e, por fim, a gente tem o ganho líquido. Isso é um pouquinho diferente do fluxo de caixa. No fluxo de caixa, a gente tem a receita da venda do ativo, o IR que eu tenho que pagar na operação e quanto efetivamente que eu tive de fluxo de caixa residual. Esse IR daqui precisa ser calculado nessa lógica daqui. Então, eu preciso calcular isso aqui somente para poder pensar o IR e depois trazer ele para cá, porque o que me interessa mesmo, vejam que desde o início os slides falam fluxo de caixa, não falam de lucro. Então vamos pegar aqui um investimento num veículo que foi feito de 800 mil a 2 anos. Esse veículo ele tem vida útil de 5 anos. Então eu tinha um projeto onde eu fiz a aquisição de um veículo e depois eu vou considerar aqui que após 2 anos esse veículo foi vendido. Digamos que o projeto tem 2 anos, né, gente? Bom, ele foi vendido por 510. Como é que fica o fluxo de caixa disso? Bom, eu vou precisar separar o que é lucro e o que é caixa. E para a gente fazer isso, eu vou ter que revisar, lembrar, né, como funciona o valor do equipamento, o valor da depreciação acumulada e o que nós chamamos de valor contábil do equipamento, que é o valor líquido. Então, isso aqui, essas duas linhas aqui, seriam as linhas que estariam no nosso balanço patrimonial, lá nos ativos não circulantes. Observem que o valor do equipamento não muda. Ele é 800 e vai ser 800 durante a vida útil toda, até o ativo sair da empresa, seja por venda, seja por baixa, né? E aí eu tenho uma depreciação acumulada. Ora, 800 mil em 5 anos, eu vou depreciar 160 por ano. Então, no ano 1, 800 mil menos 160, contabilmente, ao final do ano 1, ele vale 640 mil. No ano 2, 800 mil, eu deprecio mais 160, então eu vou para 320, observem que é acumulada, né? E eu chego a um valor contábil ao final do ano 2 de 480. Então, ao final do ano 2, esse veículo vale 480. Observe que eu estou vendendo ele por 510. E ele contabilmente vale 480. Eu posso vender contabilmente um veículo. Eu posso vender um veículo que tem valor contábil acima ou abaixo do valor de mercado. Nesse exemplo aqui, o veículo está sendo vendido, o valor de mercado é maior do que o valor contábil. Esse valor de mercado maior do que o valor contábil é exatamente o que nós chamamos de ganho de capital. Se eu tivesse vendido ele por um valor abaixo, igual ou abaixo de 480, a gente não teria imposto de renda na operação, tá? Porque a gente não tem imposto de renda quando não há ganho de capital. A gente só tem imposto de renda quando há ganho de capital, ou seja, eu estou vendendo acima do valor contábil. Então, fazendo o cálculo aqui, primeiro pensando na operação no regime de competência, o lucro, eu estou vendendo por 510, o custo contábil dele é 480, eu tenho um ganho de capital de 30. Sobre o 30, eu aplico a alíquota. No caso aqui, a gente está trabalhando com 15%. E aí eu tenho um lucro da operação de 25,5. Veja, esse lucro não me interessa. O que me interessa é o fluxo de caixa. E como é que foi o fluxo de caixa? Eu vendi por 510, então eu tive uma entrada de 510, né, uma receita que vai se refletir numa entrada de 510, mas eu tenho que pagar 4,5 de imposto de renda. Logo, meu fluxo de caixa líquido vai ser de 505,5.
Esse número é que interessa para a gente. Bom, esse aqui é o modelinho que a gente vai trabalhar durante o semestre para fluxo de caixa livre. A gente chama isso de fluxo de caixa livre. Bom, vamos pensar que ele é fluxo de caixa, daqui a pouco a gente chega no livre. A gente vai trabalhar, como eu falei, com o método indireto. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular ano a ano todas as receitas que a empresa vai ter com o projeto, menos eu vou tirar todos os gastos fixos e variáveis. Veja, eu posso trabalhar no sistema de custo e despesa, posso trabalhar no sistema de fixo e variável. Nas projeções é muito mais fácil pensar em gastos fixos e gastos variáveis, não importando muito se é custo ou despesa, tá? Aqui eu estou falando de sem depreciação, ou seja, esses gastos que eu estou falando aqui, tanto esses quanto esses, são chamados gastos desembolsáveis. E eu estou colocando a depreciação aqui à parte. Depreciação, lembrando, é um gasto não desembolsável. Por que, que é não desembolsável? Porque ninguém paga depreciação. Depreciação é um movimento contábil, mas ela é importante para a gente, por quê? Porque ao lançar a depreciação aqui, eu diminuo o meu lucro operacional tributável e eu pago menos imposto de renda. Eu preciso considerar o imposto de renda, né? Todos os impostos, eu preciso considerar os impostos no meu fluxo. Então aqui eu preciso calcular o imposto de renda correto. Então, para calcular o imposto de renda correto, eu preciso lançar a depreciação. E aí eu vou chegar no meu lucro líquido operacional. Depois, observe que até aqui eu estou mais ou menos na DRE. Só que depois eu vou somar de volta a depreciação. Por que, que eu somo de volta? Porque ela é não desembolsável. E eu não estou preocupado com o lucro, eu estou preocupado com o fluxo de caixa. Então, observe que daqui para cá não tem mais cara de DRE. Quando eu somo depreciação aqui de volta, o que eu tenho é o primeiro fluxo que interessa para a gente, que é o fluxo de caixa operacional. Por que operacional? Porque ele é das operações. Depois do fluxo de caixa operacional, o que, que eu considero? Bom, aí eu vou ter que considerar a variação, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, investimentos ou desinvestimentos em equipamentos. Lembrem, normalmente, como é que funciona isso aqui? No momento zero, eu tenho um investimento, setinha para baixo, seria negativo. Depois, lá no final, eu não tenho um valor residual, eu não considero a venda do equipamento, então eu tenho um setinha para cima, aí seria positivo. Da mesma forma, eu preciso considerar investimentos ou desinvestimentos líquidos em capital de giro. Como é que funciona? No momento do início do projeto, a gente injeta capital de giro no projeto, porque normalmente a empresa precisa de mais capital de giro, então a setinha para baixo. Ao final do projeto, eu volto, como se fosse volto entre aspas, né, gente? Lembra que pode ser hipotético. Eu volto esse capital de giro porque o projeto foi finalizado. Considerando investimentos ou desinvestimentos em equipamentos, máquinas e equipamentos, investimentos e desinvestimentos em capital de giro, eu chego no fluxo de caixa que interessa, que é o fluxo de caixa livre. Bom, observações. Os fluxos de caixa, e aqui a gente está falando do fluxo de caixa livre, não devem incluir valores referentes a despesas financeiras. Veja, não tem despesa financeira aqui, tá? Isso aqui é operacional. Lembre que a despesa financeira ou receita financeira é não operacional. Então, isso não vai entrar no nosso fluxo. Da mesma forma, a gente não vai incluir nenhum benefício fiscal decorrente da dedutibilidade dos juros. O que, que é isso, Roberto? Se eu tivesse despesa financeira aqui, eu teria mais uma linhazinha de menos aqui e eu iria pagar menos imposto de renda por ter despesa financeira. Logo, a gente entende que despesa financeira tem um benefício fiscal, mas a gente não vai considerar. Eu não considero a despesa, não considero o benefício fiscal da existência da despesa, que faria com que eu pagasse menos imposto de renda. E por que, que eu não considero nada de despesas financeiras, nem de benefício fiscal das despesas financeiras? Porque esses valores eles são considerados no custo de capital da empresa. Isso aqui é importante, mas a gente vai ter uma outra aula só falando de custo de capital. Eu não considero a despesa financeira, o benefício fiscal da despesa financeira também. Por quê? Porque isso já está refletido no custo de capital da empresa. Bom,
custo de oportunidade precisa ser considerado. Então, se eu tenho um projeto e o projeto vai usar o prédio próprio, eu preciso considerar esse prédio próprio como sendo um investimento. Tá legal? Bom, agora vamos fazer um exemplo prático. Bom, vamos pensar num projeto que tem um horizonte de 2 anos. A gente vai ter investimentos fixos em equipamentos no valor de 60. Esse investimento é na data zero. Esses equipamentos eles têm vida útil de 5 anos. O projeto tem 2 anos, mas o equipamento pode ter mais, não tem problema. Esse aqui tem 5 anos. E a gente vai considerar como valor residual a venda no final do projeto, ou seja, ao final de 2 anos eu vendo esses equipamentos. E eu vou fazer a venda ao final do segundo ano por 46. Eu estou comprando por 60, estou vendendo por 46. A gente vai precisar injetar capital de giro no valor de 20. Esse valor vai ser resgatável ao final do prazo, ainda que seja hipotético. Eu vou considerar receita de 60 no primeiro ano e de 80 no segundo ano. Eu vou considerar gastos variáveis de 50% das receitas. Eu vou considerar gastos fixos desembolsáveis de 8, ou seja, não tem depreciação nesses 8. Eu vou considerar um IR operacional de 30 e um IR de ganho de capital de 15%. Vamos ver como é que fica o fluxo de caixa. Coloquei no meu modelo, isso aqui é o meu modelo. Olha o modelo do fluxo de caixa livre. Isso aqui é o meu modelo. A gente não precisa gravar isso, está ali no slide, vai estar em todos os nossos exercícios. O que, que eu tenho? Eu tenho 3 anos, ano 0, ano 1, ano 2, porque eu estou trabalhando com 2 anos, né? O zero é hipotético, né? Então eu tenho o ano 0, o ano 1, o ano 2. O que, que acontece no ano 0? Somente o investimento. Observe que não tem receita, não tem gastos. Então não tem fluxo de caixa operacional. Começa daqui. O que, que acontece com ativos? Eu compro ativos, eu compro as máquinas, os equipamentos, no valor de 60. Como eu compro, fluxo de caixa negativo, ele vai ficar lançado aqui para mim como menos 60. Eu preciso, além disso, injetar capital de giro. Então eu preciso colocar aqui menos 20 do capital de giro. Logo, meu fluxo de caixa livre na data zero é de menos 80. Observe que o capital de giro ele é injetado, então funciona como se eu estivesse tendo uma saída de caixa. Essa saída é de menos 80. Aí vamos para os fluxos operacionais. Receitas no ano 1, 860, no ano 2, 80. Gastos variáveis, 50%. Então aqui é 30, aqui é 40. Como é que eu projeto essas receitas, gente? Eu vou ter que projetar sabendo quanto que eu vou vender, por qual preço que eu vou vender, qual é a quantidade que eu vou vender de cada produto dentro do projeto. Como é que eu vou projetar os gastos variáveis? Eu vou ter que saber quanto de matéria-prima que eu usei, o que é que eu tive de gastos variáveis. A mesma coisa, o que é que eu tenho de gasto fixo? Eu vou ter que saber o que é que eu tenho de gasto fixo. Então, tem uma série de projeções que eu preciso fazer para chegar nesses números, tá? Aqui, esse D aqui é de desembolsável, ou seja, não tem depreciação. Depreciação a gente coloca normalmente numa linha separada para facilitar o nosso cálculo. Essa depreciação aqui ela foi calculada pela vida útil do ativo. Lembrem aqui, o ativo tem 60 de valor, vida útil em 5 anos. A depreciação, então, vai ser 60 por 5, né? E 60 por 5 dá exatamente 12. Então eu deprecio 12 aqui, 12 aqui. A depreciação que a gente lança na DRE ou no fluxo de caixa, lembrem, não é acumulada. Depreciação acumulada somente no balanço patrimonial. Vou chegar num LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do IR, de 10 aqui no ano 1, de 20 no ano 2. Vou calcular direto o IR, observe que eu não vou calcular os juros, porque não considera despesa financeira. E eu vou chegar aqui numa espécie de lucro líquido, que vai ser de 7 e 14. Somo de volta a depreciação, porque ela não é desembolsável, então somo 12, chego no fluxo operacional de 19 e de 26. Tem algum investimento ou desinvestimento no ano 1 para máquinas e equipamentos? Normalmente não, gente. Normalmente a gente tem investimentos ou desinvestimentos somente na data zero e no último ano do projeto, mas pode ser que a gente tenha algum tipo de novo aporte ao longo dos anos do projeto. Nesse aqui a gente não tem. Da mesma forma que não tem nem investimento nem desinvestimento de capital de giro. Logo, meu fluxo de caixa livre no ano 1 é 19. Como o ano 2 é o ano final, além do fluxo de caixa operacional, eu preciso considerar o valor residual. Bom, aí para calcular o fluxo de caixa do valor residual, no caso do capital de giro, a gente simplesmente volta.
Ou seja, se aqui saiu 20, aqui volta 20. Mas para o ativo, eu preciso fazer uma conta à parte, que é essa conta que está aqui. Vou vender o ativo por 46. Ora, após 2 anos de depreciação, o que, que eu tenho? Eu tenho um valor contábil desse ativo. Então, o valor contábil dele, vou calcular, dá 36. Se eu estou considerando aqui que ele foi comprado no ano 0, então, ao final do ano 1, ano 2, estão 3 anos, 36. Vou calcular o ganho de capital, vou aplicar o IR aqui e vou ter o ganho líquido que não me interessa. Isso aqui me interessa o IR. Então, eu vou ter um fluxo de caixa de 46, menos 1,5, que é esse IR daqui. O meu fluxo de caixa vai ser de 44,5 referente à venda do ativo, ainda que seja uma venda hipotética. Esse fluxo daqui eu trago para cá, 44,5, e o meu fluxo ao final do projeto é de 90,5. Então, desculpe, eu teria um fluxo de caixa nesse projeto de menos 80, entrada aqui de 19 e depois uma seta maior de 90,5. Então, esse é o diagrama de fluxo de caixa para esse projeto. Bom, essa é só uma videoaula, a gente tem ainda várias aulas presenciais, onde a gente vai fazer inúmeros exercícios. Se você tiver dúvidas no momento que você estiver assistindo a videoaula, use o fórum Tira Dúvidas do nosso AVA no Moodle, ou então anote sua dúvida e pergunte na próxima aula. E se você tiver com muita urgência, pode mandar um e-mail para mim que eu respondo, mas a opção do e-mail é a menos colaborativa, então eu prefiro que você use a opção número 1 ou, em último caso, a opção número 2. A gente fica nessa videoaula por aqui e até a próxima.